Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Zaia e nós estamos aqui novamente no canal para falar um pouco sobre ar-condicionado, para tratar sobre a psicrometria, que foi o primeiro tema que eu decidi desenvolver com vocês, ok? Então, se a gente seguir aqui no nosso aprendizado, a primeira coisa importante é relembrar aí a bibliografia. Então, esses livros são aqueles que eu estou utilizando para fazer esse material e à medida que for necessário eu vou arremetendo a eles ao longo do conteúdo, ok? Bom, se vocês lembrarem, nós tínhamos tratado do assunto conceito da umidade relativa na última aula, onde tinha que determinar qual era a pressão de vapor de um ambiente que estava lá a 22 graus Celsius e 50% de umidade relativa. Então nós havíamos calculado com esse problema qual era a pressão nessa condição, que era de 1,3213 kPa, ok? Eu vou usar esses valores no finalzinho dessa aula aqui novamente, ok? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a composição do ar atmosférico? Então, eu fiz esse gráfico aqui, onde nós temos lá o nitrogênio, que ele compõe 78% do ar atmosférico. Temos o oxigênio, que ele representa 21%, e temos o argônio, ali 0,9, quase 1%, e temos outros gases, como nós temos lá o hidrogênio, nós temos o dióxido de carbono, tá? Então, esses gases compõem o ar atmosférico, além do vapor de água. A Beatriz Alvarenga e o Antônio Máximo, eles citam a hipótese de Avogadro quando eles explicam ali o comportamento dos gases. E o que é que diz ali a hipótese de Avogadro? Que volumes iguais de gases diferentes, à mesma temperatura e pressão, eles contêm o mesmo número de moléculas. A partir dessa hipótese e de uma série de outros experimentos, foi possível a hipótese de Avogadro, ok? E das equações que já tinham sido elaboradas pelo Boyle e pelo Charles, foi possível nós chegarmos numa única equação, que é a equação geral dos gases. Eu estou apresentando ela aqui, ó. Ela é um pouquinho modificada, eu tirei ela lá do livro do W.P. Jones, onde nós temos lá que a pressão vezes o volume é igual à massa de um gás vezes sua constante de proporcionalidade e a temperatura do gás em Kelvin, que é na escala absoluta. Com essa equação, nós vamos poder calcular quais são as pressões dos gases. E a partir disso, nós vamos utilizar ela ali para usar aqui na psicometria para fazer alguns cálculos. Se nós utilizarmos a equação dos gases ali modificada e aplicá-la para o vapor de água, nós vamos ter ela aqui ó, do lado esquerdo, ela está ali, ó, P com índice V, vezes o volume do vapor, vezes a massa, vezes a constante de proporcionalidade, vezes a temperatura absoluta, calcular as propriedades do vapor de água. E aqui do lado direito a mesma coisa, a equação geral dos gases. Nós podemos utilizar também para o ar seco, então você percebe que todas as variáveis estão com índice A, que representam o ar seco. Fazer uso das expressões, nós também vamos ter que considerar essa lei aqui, que é a lei de Dalton. A lei de Dalton, ela diz que a pressão final de uma mistura gasosa ela é composta pela soma das pressões parciais dos gases que compõem essa mistura. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos lá a pressão atmosférica, que ela é oriunda do quê? Da pressão do ar seco. Lembra que o ar seco ele é composto pelo nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e também aí pela pressão do vapor de água. Nós vamos falar aqui da umidade absoluta. Para a gente é extremamente importante, que é o que a gente utiliza em todos os cálculos relacionados aí à engenharia de ar-condicionado. Então, eu tirei a definição lá do W.P. Jones, tá? Então ele fala ali, ó, a umidade absoluta, o W, ou conteúdo de umidade, é definido como a massa de vapor de água que está associada com 1 kg de ar seco, numa mistura de vapor de água a ar, ok? Isso aí estava lá na página 49, ok? Vou associar aquela fórmula à equação geral dos gases. Então nós já vimos lá que a equação geral dos gases é igual a PV igual a MRT, ok? PV igual a MRT, essa é a equação geral dos gases, modificada. Se
Se nós aplicarmos isso aqui, ó, para o vapor de água e para o ar seco, nós vamos ter a mesma equação com os índices de cada um dos gases, ok? Se eu pegar essa equação do vapor de água e isolar ali a massa de vapor de água, então ela vai ficar PV sobre RT, com os índices V, e a mesma coisa vai acontecer aqui com a massa de ar, PV sobre RT, com os índices A, ok? Vimos lá que a umidade absoluta ela é a massa de vapor sobre a massa de ar seco. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir então, a massa de vapor por PV-RT com os índices V e vamos substituir ali a massa de ar por PV-RT com os índices A. Quando nós temos uma divisão de frações, nós mantemos o primeiro termo e invertemos o segundo, que é o que está acontecendo a partir de agora. Ok? Então ali mantive o primeiro membro e inverti o segundo membro. Eu rearranjei ali as variáveis para que os índices fiquem parecidos. Então eu coloquei constante de proporcionalidade embaixo de constante de proporcionalidade, volume sobre volume, temperatura sobre temperatura e pressão sobre pressão. Okay? Nós temos uma mistura de ar úmido. Nessa mistura de ar úmido nós temos lá o vapor de água misturado com o ar seco. Essa mistura vai estar ao mesmo volume e à mesma temperatura. Então, por esse motivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar da equação ali o volume e vamos eliminar a temperatura. A constante de proporcionalidade do ar seco dividida pela constante de proporcionalidade do vapor de água vezes a pressão de vapor dividida pela pressão do ar seco. Eu divido a constante universal dos gases pela massa molecular daquele gás, eu transformo essa constante de proporcionalidade num número específico para aquele gás. Então eu posso fazer isso tanto para o ar, quanto posso fazer isso para o vapor de água. E aí, o que eu faço aqui? Eu venho aqui e substituo. Então, eu tirei ali o RA e substituí pelo R dividido por massa molecular do ar. Fiz a mesma coisa ali com o RV, né, que é a constante de proporcionalidade do vapor. Então, fiz a substituição, ficou dessa forma. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever. Lembra a mesma situação? Quando eu tenho divisão de fração, eu mantenho o primeiro e inverto a fração que está na parte de baixo ali do denominador. Então, com isso, o que nós temos ali? Nós temos lá que R sobre MA vezes MV sobre R vezes PV sobre PA. Como R é igual, eu posso eliminar ele da equação. Eliminando ele da equação, o que é que vai ficar? W igual a massa molecular do vapor de água dividido pela massa molecular do ar seco vezes a pressão de vapor dividido pela pressão de ar seco. Ok? Uma demonstração do próprio W.P. Jones, onde ele calcula ali para a água a gente sabe que é H2O. Então, são dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, se você olhar ali, nós temos ali a massa molecular, que é do hidrogênio, que é 1,01, e nós temos ali a massa molecular do oxigênio, que é 16. Então, multiplicando o número de átomos pela massa molecular, eu vou encontrar ali aquilo que eu chamei de massa molecular parcial, e aí, somando os dois, eu vou ter 18,02. No caso dos gases, eu não tenho ali o número de átomos, mas eu posso fazer isso proporcionalmente. Então, eu sei as proporções dos gases que estão no ar atmosférico naquela parcela que nós chamamos de ar seco. Então, ali eu tenho o nitrogênio, que é 78,03%, eu tenho ali o oxigênio, 20,99%,
O dióxido de carbono, veja que a quantidade é tão pequenininha que ele nem apareceu naquele gráfico de pizza que eu coloquei lá em cima, tá? 0,03. Temos o hidrogênio, 0,01 e o argônio, 0,94%. E aí, na frente estão as massas moleculares. Lembre que as massas moleculares elas saem lá da tabela periódica. Então, multiplicando a proporção pela massa molecular, eu cheguei ali naquilo que eu chamei de massa molecular parcial. E aí, somando todas as massas moleculares parciais, eu cheguei em 28,97, que é a massa molecular do ar seco. Ok? Então, lembra da nossa fórmula? A umidade absoluta ela era a massa molecular do vapor dividida pela massa molecular do ar seco vezes a pressão do vapor sobre a pressão do ar seco. O que eu fiz aqui? Eu substituí, pessoal, as massas moleculares pelos seus valores numéricos. Ok? Então, lá 18, que é a massa molecular do vapor de água, e 28,97, que é a massa molecular do ar seco, vezes PV sobre PA. E aí, fazendo essa conta, nós chegamos no número 0,622, que é uma constante. Okay? Essa constante, então, a gente está vendo que ela vem dessa relação entre as massas moleculares. E ainda posso melhorar um pouquinho mais, porque lá em cima, o que nós vimos lá? Que a pressão atmosférica ela pode ser considerada como a pressão do ar seco mais a pressão do vapor de água. Ok? E se eu pegar essa equação e eu resolver ela para o ar seco, ela fica aqui: a pressão de ar seco é igual à pressão atmosférica menos a pressão do vapor. Com isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aquela equação que nós temos e substituir, chegando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Então, nós substituímos ali, ó, a pressão do ar seco por pressão atmosférica menos a pressão do vapor. Então, esta equação é a equação que a gente costuma utilizar para calcular a umidade absoluta. Tá? Com essa equação, a gente acha ali, a partir das pressões, qual é a quantidade em gramas de vapor de água que nós temos por ar seco. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aquele nosso último exemplo e calcular qual é aí a umidade absoluta. Então aqui, ó, eu vou reescrever aqui, ó, a equação da umidade absoluta nesses termos que a gente acabou de encontrar. Tem umidade absoluta 0,622 vezes a pressão do vapor sobre pressão atmosférica menos a pressão do vapor. Ok? Com isso, agora sim, nós podemos fazer uma aplicação dessa equação. Nós podemos calcular aqui, ó, naquele mesmo data center, que ele tinha lá a condição de 22 graus Celsius de temperatura e 50% de umidade relativa, nós queremos saber aqui, ó, quantas gramas de vapor de água temos nesse ambiente, se a pressão atmosférica for igual a 101,325 kPa, que seria aí ao nível do mar, e quantas gramas de vapor de água temos nesse ambiente se a pressão atmosférica for igual a 92,659 kPa, que é uma altitude média aí de São Paulo. Então vamos lá para a resolução. Para isso, nós vamos aproveitar uma parte do que nós já tínhamos utilizado. Lembra que a gente calculou ali, ó, a gente foi na tabela, determinou qual era a pressão do vapor saturado a 22 graus. Com essa pressão, nós aplicamos ali a equação da umidade relativa e nós encontramos a pressão de 1,3213. Aí fica simples, né, pessoal? Lembra que a umidade relativa era a pressão do vapor sobre pressão do vapor saturado vezes 100. Se a pressão total é de 2,6426,
50% é metade dessa pressão, ok? É o que está ali marcado em cima, 1,3213. E aí nós podemos agora calcular qual é a umidade absoluta. Então ali, ó, aplicando diretamente a equação, 0,622 vezes 1,3213 dividido pela pressão atmosférica, 101.325 menos 1,3213. Aí eu fui ali e resolvi primeiro essa subtração, deu 100,0037. Aí depois eu fiz a divisão, 1,3213 dividido por 100,0037, deu ali, ó, 0,013213. E aí eu multipliquei por 0,622. Então perceba que aí, o resultado dessa equação ela dá em quilogramas de vapor de água para cada quilograma de ar seco. E aí, o que eu fiz aqui? Para converter, eu multipliquei isso por 1000. Então, quando eu multiplico por 1000, eu tiro o quilo, né? E aí, eu encontrei ali que eu tenho 8,22 gramas de vapor de água por quilo de ar seco. Ok? Então, guarde esse número, hein? 8,22. Em continuidade, pessoal, nós vamos agora calcular a umidade absoluta para a pressão atmosférica de 92,659 kPa. Tá? Lembra, altitude média de São Paulo. E aí, substituir ele na fórmula. E aí, fazendo primeiro a subtração, né? 92,659 menos 1,3213. Isso deu 91,3377. Aí depois eu dividi 1,3213 por 91,3377. Isso deu ali 0,0144661. E depois eu multipliquei por 0,622. Isso deu 0,00899979. E aí, vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, e vou multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, deu ali 8,998. Eu deixei assim para não arredondar, senão já daria 9, né? Ali. Gramas de vapor de água por quilo de ar seco. Então perceba que aqui eu tenho um pouquinho mais de vapor de água do que eu tinha lá ao nível do mar. Então isso vai ter ali um impacto significativo ali nos processos de ar-condicionado. Então é importante notar isso. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, pessoal, essa aqui foi a nossa aula relacionada aí à umidade absoluta. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com seus colegas e nós vamos continuar nessa saga. Semana que vem eu vou lançar um outro vídeo. Se não me engano, na pauta, o próximo item é a entalpia. Então a gente vê como é que a gente calcula a entalpia e a gente vai seguindo aí, destrinchando essas variáveis relacionadas aí à psicometria e que a gente usa aí no ar-condicionado, ok? Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.